Boa noite, amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta live, a live de estudo bíblico dos jovens e adolescentes da Igreja Batista no bairro Novo Mundo. Nós louvamos a Deus por mais uma vez podermos estar aqui, cultuando ao Senhor e levando esse culto até você, até a sua casa. Chame agora todos que estão aí na sua casa, convide a sua família, vamos juntos prestar culto, cultuar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida de você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga que está conosco neste momento. Te peço que você possa compartilhar este culto para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, para que você possa compartilhar esse culto com alguém que você ama, com alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor, essa palavra que é poder de Deus para transformação de vida. Glória a Deus. Quero te convidar agora para, nesse momento, nós iniciarmos esse culto orando. Coloque a sua vida diante do Senhor, a sua família, aquela pessoa que você conhece, que você ama, que está passando por alguma dificuldade, que está enferma, ou que está passando pela dor da perda de alguém querido. Que nós possamos agora então estar colocando toda a nossa vida, as nossas necessidades diante do Senhor, mas sem nos esquecermos de agradecer ao Senhor pela graça, pela misericórdia dele sobre nós, pelo sustento, porque sem ele, queridos, nós nada somos, nada podemos fazer. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, louvado, engrandecido, exaltado, Pai, seja o teu santo e precioso nome. Tu és Deus de amor, Tu és Deus de justiça, Tu és Deus de sabedoria, ó Pai. Tu és Deus eterno, poderoso e amoroso para com cada um de nós, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, ó Pai, de cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por agora, Senhor, podermos prestar culto ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado porque pelo sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Senhor, podemos falar contigo, Pai, podemos ouvir a sua voz através da sua palavra. Muito obrigado, Pai. Nós clamamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos e amigos que nesse momento cultuam ao Senhor conosco. Clamamos ao Senhor, ó Pai, pela vida daqueles irmãos, amigos que estão passando por enfermidades. Ó Pai, muitos que estão nesse momento acamado, Pai, no leito de hospital, que a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia esteja sobre essas vidas, e o Senhor providencia a cura conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, agradecidos, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai, nos momentos da adversidade, nos bons momentos, em todo o tempo temos a certeza de que podemos confiar e descansar em Ti. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero te convidar agora para nós louvarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Vamos prestar agora louvor e adoração ao nosso Deus. Estão conosco hoje o irmão Estevão, minha esposa, a irmã Raquel. Vamos juntos louvar o Senhor. Tu és a minha
continuar louvando ao Senhor. Deus possa estar abençoando a vida de cada um irmão que está conosco. Continue compartilhando este vídeo, este culto. Vamos juntos mais uma vez adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos continuar cultuando ao Senhor. Como é bom louvarmos ao Senhor, cantarmos verdades a respeito do nosso Deus, verdades bíblicas. Podemos permanecer firmes nele, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Queremos te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Nós estamos hoje, com a graça de Deus, caminhando para o fim desse capítulo 8.
É o nosso penúltimo estudo no capítulo 8 de Provérbios. Nosso tema é a sabedoria de Deus, para esse texto de hoje. Provérbios 8, do versículo 22 até o versículo 31. Eu vou ler e os amados vão acompanhar a leitura desse texto comigo. Provérbios 8, versículo 22 até o versículo 31. A sabedoria de Deus. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Vamos agradecer ao Senhor pela leitura da palavra. Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor que pela sua misericórdia, Pai, revela a nós a sua sabedoria. Nos ensina, nos dá direção através da sua palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, uso do teu servo. Ensina-nos, Pai, que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações pela tua graça, para a honra e glória do seu santo e precioso nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus, mais uma vez aqui nos falando a respeito da sabedoria de Deus, porque esse é o tema do livro de Provérbios. O tema dos nossos estudos no livro de Provérbios é a sabedoria para a vida. E, queridos, quando nós lemos a Bíblia, compreendendo o que a palavra de Deus nos fala, o que Deus nos fala através dessa palavra, nós vamos compreender que tudo na Bíblia é sobre Jesus Cristo. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver ali ela apontando para Cristo. O Novo Testamento falando a respeito de Cristo, falando a respeito da vinda, do retorno dele. Tudo na Bíblia é a respeito de Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para um Messias. O Antigo Testamento fala de um Messias, de um Salvador, que havia de vir, que havia de redimir o seu povo. O Novo Testamento revela o cumprimento disso. Fala a respeito da vinda desse Messias, da vinda desse Salvador, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, a sua encarnação, o seu nascimento, a sua concepção pelo Espírito Santo, e então a sua encarnação, a sua vida, o seu ministério, a sua mensagem, o que ele falava, o que ele pregava, o que ele fazia, a forma como ele caminhou aqui entre nós. Fala também a respeito da sua morte e da sua ressurreição, e ainda a sua ascensão aos céus, a forma como ele voltou para o Pai, foi glorificado no Pai. Por isso, em toda a pregação, nós falamos a respeito dele, porque ele é o centro de toda a Bíblia, ele é o centro de tudo, todas as coisas convergem nele, em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo. Romanos 11:36 vai nos dizer isso de forma clara, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A palavra de Deus nos diz. Esse é Jesus Cristo, essa é a sabedoria de Deus. Como nós vimos já em outros estudos, nossos estudos anteriores, aqui em Provérbio, quando se fala da sabedoria de Deus, aponta para Jesus Cristo, aquele que é a encarnação da plenitude da sabedoria do Pai. Aponta para ele, é uma prefiguração de Cristo, a sabedoria aqui no livro de Provérbios. É um dos textos que mais claramente revela isso, é esse texto que nós lemos hoje. Provérbios 8, de 22 a 31. Que fala sobre a eternidade da sabedoria aqui em Provérbios e sobre a obra da sabedoria. É um texto muito bonito, um texto muito rico e que nós podemos comparar
para nós vermos o quanto esse texto revela que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo, que Ele é a encarnação dessa sabedoria que já era anunciada no Antigo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver o quão semelhantes são esses textos. O Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 4, falando a respeito de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebe, amado, como que esse texto ele se assemelha com o texto de João 1, versículo 1 ao versículo 4, o texto de Provérbios, a sabedoria falando que antes que fossem firmados os abismos, que antes que fossem feitas as águas, as nuvens sobre o céu, antes da criação, a sabedoria estava com Deus, a sabedoria foi o arquiteto de Deus. E aqui em João, no princípio era o Verbo era Deus e estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Isso que nós vemos nesse texto, do versículo 22 até o 29, está expressa a eternidade da sabedoria, e do versículo 30 ao 31, a obra da sabedoria. Quero te convidar para que nós possamos meditar um pouco mais a respeito do que diz esse texto. Então, primeiro, a eternidade da sabedoria. Observe o que diz. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 22 até o versículo 29. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, diz a palavra do Senhor. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando Ele compunha os fundamentos da terra. Essa, queridos, é uma linguagem poética. É sempre importante nós lembrarmos isso. O livro de Provérbios ele é escrito numa linguagem poética, um livro de sabedoria, uma literatura sapiencial. Então, essa literatura aqui poética é usada para expressar a eternidade da sabedoria, mas também a pessoalidade da sabedoria. A sabedoria não é aqui um atributo, simplesmente um atributo moral de Deus, mas é o próprio Deus que se fez carne. A forma como a sabedoria se apresenta nos mostra isso. Assim como o Criador fez todas as coisas com sabedoria, fez também todas as coisas por intermédio dela, por intermédio do seu Filho, que é a sabedoria encarnada. A sabedoria de Deus, Jesus, estava presente na criação. E não só estava presente, mas foi o agente da criação. Ele é o Verbo, a ação de Deus. Ele precede, ele é anterior à criação, porque Ele é o próprio Deus. Ele é eterno. Ele estava na criação, pois por Ele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, como afirma Colossenses 1, do versículo 15 até o 23. Toda a Bíblia nos fala a respeito disso, da eternidade de Jesus Cristo, nos mostra que Ele estava, de que Ele foi o agente de Deus na criação. Tudo foi feito por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele sustenta a criação pela palavra do seu poder. A sabedoria estava presente quando Deus preparava os céus na sua grandeza, e até hoje é interessante nós observarmos. Você certamente em algum momento da sua vida já se deparou olhando para o céu e se maravilhando com quão excepcional é a natureza. Como a natureza revela a grandeza de um Criador, daquele que a criou. Quando nós olhamos para o céu, observamos as estrelas, e então sabemos que existem ali milhares e milhares de estrelas, de planetas ainda. Então nós podemos observar a grandeza do universo.
a grandeza do universo e não há outra coisa a fazer a não ser entendermos que existe então alguém que é muito grande e poderoso para que tenha criado tudo isso. A sabedoria estava presente quando Deus preparava os céus em sua grandeza. Então, isso é algo que nos admira até hoje ainda. Se você der uma pesquisadinha, você vai ver que os estudos dizem que o universo ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, o tamanho dele. Isso significa que se nós conseguíssemos voar na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra. Se nós conseguíssemos, observe isso, irmãos, se nós conseguíssemos voar a 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos ainda 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Isso, queridos, é o que o homem sabe até agora. O que Deus permitiu que nós descobríssemos através de estudos. Pode ser ainda muito maior do que isso. Observe o quanto Deus ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele é o Criador de tudo isso. Jesus Cristo é a sabedoria, o agente dele nessa criação. Que sabedoria espantosa para nós isso. Que sabedoria eterna, insondável, divina. Uma sabedoria que vem dos céus. E uma sabedoria que, apesar de todo o seu poder, se revela a homens pecadores, falhos como nós, para que nós sejamos direcionados por esse que é o Criador do universo. Observe o que diz os versículos 23 e 25, mais uma vez. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas. Aqui, queridos, diz a respeito da eternidade da sabedoria. Está falando a respeito de como que a sabedoria, ou seja, Jesus Cristo, antes mesmo da criação do mundo, já estava ali presente, já havia sido designado, já havia recebido ali a missão de ser o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Ele já é o Cordeiro de Deus para a nossa salvação. Ele é eterno, ele não é da terra, mas ele se fez carne, ele habitou na terra, ele habitou entre nós, amados. Observe como é loucura rejeitar essa sabedoria, pressupondo ou achando que nós temos alguma sabedoria que pode ser superior a essa. Observe como é loucura rejeitar os ensinos da sabedoria, os ensinos da palavra de Deus, para vivermos conforme a nossa própria vontade. Queridos, não faz sentido. Se dizemos que compreendemos verdadeiramente quem Deus é, através do que a sua palavra nos revela, não há outra atitude diante dele senão nos rendermos a Ele. Ele que é eterno, que é todo-poderoso, glorioso, mas em seu Filho amado Jesus Cristo, deixou toda a sua glória e habitou entre nós. Cristo, a eterna sabedoria de Deus, se revela a nós e nos busca para nos salvar, porque nós não teríamos condição de encontrá-lo por nós mesmos. Então nós somos achados por Ele. Deus ainda não tinha feito a terra, não tinha feito os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, diz a palavra de Deus aqui, e Jesus Cristo estava lá. Quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, Ele estava lá, porque Ele é o agente da criação. Ele é Deus. Ele é a sabedoria, a plenitude da sabedoria e do poder de Deus. Observe agora comigo os versículos 26 a 29. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando Ele compunha os fundamentos da terra. Isso nos mostra como eu e você somos pequenos. Mostra como eu e você somos dependentes dessa sabedoria. Somos dependentes de Deus, dependentes de Jesus Cristo. Esse texto mostra para mim e para você, querido, como nós precisamos dele. Como nós não temos nenhuma condição de viver conforme a nossa própria sabedoria, nosso próprio conhecimento, o nosso coração que é enganoso, mas precisamos estar escorados, firmados, alicerçados na palavra dele, na sabedoria de Deus. Esse texto me faz lembrar o que Deus fala para Jó.
lá em Jó 38. Quando Jó questiona Deus a respeito de algumas coisas, e então Deus responde a ele e pergunta para ele: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu pus limite ao mar? Onde você estava quando eu espalhei as estrelas nos céus? Onde, queridos, eu e você estávamos quando esse Deus maravilhoso e tremendo criou o mundo? Quem somos nós diante desse Deus? Quem somos nós para questionar o Criador de todas as coisas? Para pensarmos que sabemos algo diante desse que é a própria sabedoria? A nossa atitude, queridos, diante desse Deus maravilhoso deve ser de nos rendermos, deve ser de rendição, nos rendermos diante de Cristo e clamarmos para que sejamos direcionados por Ele, pela sabedoria dEle, Ele que é o arquiteto do universo. Observe o que diz os versículos 30 e 31. Eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Ele é o arquiteto do universo. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Jesus, Ele é a sabedoria de Deus. Ele é co-igual, Ele é co-eterno e consubstancial com o Pai, ou seja, Ele é eterno, igual e tem a mesma substância do Pai. Ele é perfeitamente Deus, sem deixar de ser perfeitamente homem, porque Ele se fez homem estando entre nós. Essa é aquilo que nós chamamos na teologia de união hipostática de Cristo. Ele é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. É uma conta que para a gente não fecha, porque Ele está além do nosso entendimento. Ele é Deus, mas Ele se fez homem. Quando Deus criou o universo, ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho estava com o Pai, o Filho era o arquiteto do Pai, Ele foi agente da criação, todas as coisas foram feitas por Ele. As mesmas mãos, queridos, já parou para pensar nisso? As mãos que estiveram aqui entre nós e seguraram a plana do carpinteiro para ajudar José, são as mesmas mãos que espalharam as estrelas nos céus. Ele foi o agente da criação. As mesmas mãos que multiplicaram os pães e os peixes também espalharam o universo inteiro, criaram o universo inteiro. As mesmas mãos que foram pregadas na cruz fizeram os céus, fizeram a terra e todas as coisas que neles habitam. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus, a sabedoria de Deus, Ele é o agente da criação, Ele é o nosso Salvador, mas Ele é também o prazer do Pai, o deleite do Pai, em que Ele tem todo o prazer. Jesus não apenas criou, mas se alegrou na criação. Os irmãos observaram o versículo que ele diz? Ele viu a sua obra e se alegrou. Só que além de criar, além de ser o Criador, Ele também veio resgatar. Ele veio resgatar com o preço de seu sangue aqueles que o Pai deu a Ele. E nestes Ele tem todo prazer, é o que a palavra de Deus nos diz. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Isso é o que nos diz 1 Pedro 1, 20 e 21. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Não é isso que a sabedoria de Deus está afirmando aqui em Provérbios? Jesus Cristo, aquele que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas Ele veio e habitou entre nós no tempo oportuno. E o apóstolo Pedro diz aqui, nestes últimos tempos, Ele foi manifestado em favor de vocês. E por meio dele, por meio de quem? De Jesus Cristo, vocês, ou seja, nós, cremos em Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o glorificou, deu glória, para que a fé e a esperança nele nos religue com Deus. A nossa fé e esperança em Jesus Cristo faz com que nós estejamos agora novamente ligados a Deus. Ele é
Ele é aquele que criou, mas Ele é também aquele que nos resgatou quando nós caímos no pecado. Ele é aquele que oferece salvação. Ele é aquele que salva. Ele é aquele que nos religa com o Pai. Ele é aquele que é o caminho de volta para o Pai, porque o pecado havia nos afastado do Pai. Mas no Filho nós somos religados a Deus. Querido Jesus Cristo, Ele é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo, Ele é eterno. Ele fez todas as coisas. Ele deve ser amado por nós, deve ser temido por nós, deve ser obedecido por nós, deve ser imitado por nós. Somos seguidores dele, porque ele é o Criador e Salvador da minha e da sua vida. Ele é a sabedoria de Deus. E é por essa sabedoria que nós devemos ser guiados. Essa é a sabedoria para a vida. É viver a imitação de Jesus Cristo, daquele que é o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. Amém? Glória a Deus, queridos. Glória a Deus pela sua vida que está nos acompanhando nesta noite. Glória a Deus por todos vocês que estão conosco. Glória a Deus porque você está aqui acompanhando, ouvindo essa palavra. Nós clamamos ao Senhor para que essa palavra gere transformação no seu coração, gere transformação em cada um de nós a cada dia, para que possamos viver a sabedoria de Deus e não viver conforme os nossos próprios preceitos. Quero te convidar para mais uma vez, para nós encerrarmos, fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecer ao Pai por esse tempo, por essa rica oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, cultuando, falando com Ele e ouvindo a voz dEle através da pregação, do estudo da sua palavra. Pai de amor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou sem instrução, Pai. Muito obrigado porque, apesar de estarmos nesse mundo mal, o Senhor não nos deixou sem direcionamento. O Senhor nos dá a sua palavra. O Senhor nos dá, ó Pai, a sua sabedoria revelada a nós. Sabedoria, ó Pai, revelada e encarnada em Teu Filho amado Jesus Cristo, que se fez carne, ó Pai, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade para nos salvar, para nos dar vida e vida eterna, ó Pai. O Criador do universo, o Criador das nossas vidas, que também se tornou o resgatador das nossas vidas. Nós louvamos, Pai, o Teu santo e precioso nome. Louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão, cada amigo, Pai, que nesse momento cultuou o Senhor. Clamamos para que o Teu Santo Espírito, Pai, tenha gerado transformação, tenha falado de forma poderosa em cada coração. Que esteja agora, Pai, falando, Pai, fazendo com que possamos meditar, Pai, e edificando em nossa vida tudo aquilo que é preciso edificar e tirando, Pai, da nossa vida tudo aquilo que é preciso tirar, que não, Pai, agrada ao Senhor. Ó Pai, que sejamos direcionados pelo Senhor e que vivamos uma vida que glorifica ao Senhor, que possamos testemunhar, ó Pai, da sua sabedoria, do seu amor, da sua graça e da sua verdade. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Muito obrigado. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida da minha esposa, a irmã Raquel, que está aqui conosco. Eu louvo ao Senhor, Pai, pela vida do irmão Estevo, que está aqui conosco, ó Pai, cultuando ao Senhor conosco, louvando ao Senhor conosco, ó Pai, nos auxiliando aqui para a honra e para a glória do seu santo e precioso nome, ó Pai, este servo do Senhor, que tem, ó Pai, sido um cooperador em sua obra. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Eu clamo, Senhor, pela Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família, ó Pai, sobre os nossos lares nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, queridos. Quero te convidar vocês para participarem conosco no próximo domingo às 8h30 da manhã da nossa Escola Bíblica Dominical e à noite às 19h40 nosso culto de louvor e proclamação da palavra. Graça e paz. Deus abençoe a todos.